Então hoje a gente está aqui, uma honra receber a Thaís Nunes, diretora e criadora de documentários de true crime brasileiros, responsável por produções muito boas como Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, PCC, Poder Secreto e Rota 66, A Polícia que Mata. E com uma trajetória aí muito interessante, que explora temas de segurança pública e justiça, a Thaís está aqui hoje no Casos Reais para falar sobre o recente lançamento O Maníaco do Parque. Lançamentos, né? Porque não é só um filme, não é só um documentário. A gente também, ela vai me falar, acabou de me falar aqui uma coisa que eu não sabia. Também vai virar um documentário em áudio, muito interessante. Estou muito animada para saber mais detalhes. E é um prazer ter você aqui com a gente hoje, Thaís. Bem-vinda ao Casos Reais. Obrigada, Érica. Um prazer e uma honra estar aqui. Admiro muito seu trabalho. Estou muito feliz com o convite. Obrigada. Então, eu queria começar aqui perguntar. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto do Maníaco do Parque. Para quem não conhece, para quem acabou de chegar aqui, ainda nem escutou falar desse projeto. Me explica um pouquinho? Claro. Bom, a gente vai ter um lançamento triplo, Érica. A gente teve o filme Maníaco do Parque, estrelado pelo Silvério Pereira e pela Giovanna Grigio, que foi lançado no dia 18 de outubro, já está disponível no Prime Video. E agora, sexta-feira, a gente tem o lançamento da série documental Maníaco do Parque, A História Não Contada, e de uma audiosérie pela Audible chamada Maníaco do Parque, um serial killer entre nós. É um projeto triplo, então a gente vai desenvolver essa história dos crimes cometidos pelo Francisco de Assis Pereira de 3 maneiras. O filme, que é ficção, a série documental em vídeo e a audiosérie. Acho que essa é uma experiência completa sobre essa história tão importante que a gente acredita que precisa ser recontada. Então, só para poder recapitular, a gente consegue assistir o documentário e o filme na Prime Video e a gente consegue escutar o documentário, que ainda não estreou, mas vai estrear, na Audible. Isso, exatamente. A audiosérie na Audible, a série documental e o filme no Prime Video. Ok. E minha pergunta foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque a gente aqui do Casos Reais, a gente trouxe o caso do Maníaco do Parque. Eu tô no episódio, já passei do episódio 200, tá? Então, eu já falei de mais de 200 casos. Às vezes, eu tava até conversando com você e parei pra pensar, nossa, eu citei alguns casos que eu nem lembrava o nome dos casos mais, porque minha cabeça já não armazena mais algumas coisas. Eu tenho que voltar e estudar esses casos quando eu tenho que falar deles de novo. E foi o que eu fiz com o Maníaco do Parque. Então, eu já tive acesso a um episódio só do documentário. A Prime Video liberou aí pra mim, fico muito feliz. E eu também já assisti o filme. E minha pergunta, quando eu comecei a assistir, é por que abordar o caso do Maníaco do Parque depois de 30 anos e depois da gente já ter falado tanto sobre ele? Ótima pergunta, Erika. Inclusive te ouço, adoro o podcast. Quando a gente começou esse projeto, lá em 2021, eu, Marcelo Braga, que é o produtor do filme, da série documental e da audiosérie, e o Maurício Essa, que é o diretor da ficção, a gente teve acesso a uma pesquisa que mostrava quais eram os crimes mais lembrados pelos brasileiros. E os crimes cometidos pelo Francisco, conhecido como Maníaco do Parque, estavam no topo. Eram os crimes mais lembrados. Então isso, obviamente, trouxe pra gente essa sensação de, gente, mas por que esses crimes estão tão presentes no imaginário brasileiro? E aí eu comecei uma pesquisa que se inicia no acervo do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e também contou com o apoio de pesquisadoras maravilhosas de arquivo. Então a gente teve acesso a mais de 500 reportagens sobre o caso que foram exibidas à época. E aí, Érica, ficou muito claro para mim, logo de início, por que os brasileiros lembravam tanto desse caso. Nunca um assassino teve tanto espaço na televisão aberta como o Francisco. Então, para você ter uma ideia, ele deu uma entrevista de 45 minutos no programa jornalístico de maior audiência na época, e também teve 50 minutos para falar o que bem entendeu no programa de auditório de maior audiência da época. Então eu acho que o Francisco foi uma figura que estava tão presente na televisão, que o Brasil acompanhou passo a passo os quase 30 dias em que ele fugiu, que isso ficou no imaginário popular. Fora, claro, a gravidade dos crimes que ele cometeu. E esse foi o pontapé inicial que motivou a nossa pesquisa. Confesso para você que no início todos nós achávamos
que esse seria um filme, porque o projeto começa a princípio só como um filme, seria um filme clássico de assassino em série. A polícia persegue o assassino e tenta prendê-lo. Mas logo de cara também eu pude perceber que essa história tinha camadas muito mais profundas, sabe? E que a gente não Sim. tinha que discutir como o Francisco foi pego, mas sim por que o Francisco não foi pego antes, sendo que a polícia teve inúmeras oportunidades de detê-lo e não o fez. Não, e uma outra coisa que eu também, na hora que você me falou sobre essa lista, eu fiquei curiosa. Eu queria saber sobre essa lista. Uhum. Mas eu acho que o principal, assim, ao meu ver, você que fez a pesquisa, eu acho que você vai conseguir dizer melhor, mas era também, além de ser o meio principal de comunicação da época, que eram programas de auditório, programas de TV, não tinha nada além disso, então você era obrigado a ver aquela notícia, e se ela gerasse mais visualizações, claro que você ia falar mais sobre ela. Então, eu acho que, além de tudo isso, também é porque o Brasil não tinha um serial killer tão famoso. Eu acho que já tinha tido algumas décadas antes, porém, não era esse espetáculo de cuidado, não encontramos, podemos encontrar. Você que está em São Paulo, cuidado. Aquele terror que gira em torno da mulher, né? Figura feminina que não pode nem sair de casa porque você pode ser a próxima. Então, eu acho que, além de tudo isso, também tem essa visão do Brasil. O Brasil adora uma notícia, né? A gente adora replicar aquela notícia várias vezes. E eu acho isso muito diferente dos outros países. Claro que os Estados Unidos também é um pouco assim. Porém, não era algo inédito, assim, né? Que você estava vendo ao mesmo tempo. Então, a minha visão, assim, do Maníaco do Parque é um pouco essa. É a minha... E eu queria também... Concordo 1000% com você. E você falou que começou pelo filme, né? Eu achei bem interessante, porque normalmente, né, se eu começasse, eu ia começar pelo documentário, se eu fosse fazer algo do tipo. E tem coisas muito interessantes que tem no documentário e não tem no filme, correto? Correto. Eu escutei uns áudios no documentário que me deixaram muito animadas. E eu não vou dizer ainda, porque o pessoal tem que assistir. Eu escutei só um pedaço também. E como que vocês conseguiram esses áudios, assim, inéditos dele? Érica, a pesquisa durou, eu costumo dizer que a pesquisa dura até hoje, né? Todos os dias chega uma Não tem fim. informação nova sobre o caso, exatamente, não tem fim. Sempre alguém me procura para dizer que conheceu o Francisco, que cruzou com ele no Parque Ibirapuera, enfim. Mas quando eu consegui as fitas, a pesquisa já tinha 2 anos. Eu havia lido em uma página, um trechinho bem pequeno do processo, que uma das avaliações psiquiátricas, e é importante dizer, feitas a pedido da justiça e que integram o processo, portanto, não é uma avaliação psiquiátrica protegida por sigilo médico, foi um laudo feito a pedido do juiz. E que um desses laudos havia sido gravado. Eu procurei esse material de todas as formas possíveis, procurei no Tribunal de Justiça, soube que as provas físicas haviam sido destruídas em 2009, foi uma ida e Meu vinda. Deus. Ai, nossa, nem fala. Até que a psiquiatra, uma das psiquiatras que atendeu o Francisco, que aplicou nele tanto o teste de Rorschach como o PCLR, que é uma espécie de checklist para avaliar os indícios de psicopatia. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre o transtorno que o Francisco tem. E uma dessas psiquiatras, que é entrevistada tanto na série documental quanto na audiosérie, me disse, olha, Thaís, eu tenho aqui algumas fitas que estavam na minha casa e que estão, assim, guardadas há mais de 25 anos, não sei Meu quem, Deus. e toma aqui. E vieram essas fitas para mim. Mais bem guardados que se estivessem em algum outro lugar, né? Não, e assim, eu olhei e fiz o quê? E aí vieram essas fitas, eu tenho até uma foto que é um pouco inacreditável, assim, Francisco 1, Francisco 2, Titãs. Então, eu não sabia o que é que tinha, porque na época, pelo menos na minha família, tinha um hábito muito de gravar música em cima de música, nas fitas cassetes. E acho que demoraram uns 2 meses para a gente conseguir recuperar, fazer a primeira digitalização, em que foi muito difícil ouvir. Eu ouvi ao fundo a voz do Francisco. Essas fitas passaram por 3 processos de digitalização diferentes. Uau. Estavam mofadas, estavam estavam muito envelhecidas, né? Essas coisas envelhecem mesmo.
E quando eu comecei a ouvir e entendi o material e o conteúdo dessas fitas, foi um turning point, assim, na produção do documentário. Porque Claro. é muito impressionante para mim, Érica, comparar, e eu acho que a série documental traz isso, a versão do Francisco sobre ele próprio, sobre os crimes, quando ele está diante dos holofotes, quando ele está na frente de algum entrevistador, de um repórter, de um apresentador de TV, e o que ele diz sobre si próprio quando ele está fechado em uma sala com profissionais da saúde e que sabem como entrevistá-lo. Aí sim a gente tem revelações muito importantes, que são inéditas, que a gente vai trazer na série documental, e que mostram para mim o quanto ele é absolutamente perigoso, o quanto ele vai reincidir se ele for solto, e ele vai, pelo menos é o que a lei diz, em 2028. E é isso, assim, eu acho que o poder dessas fitas é mostrar quem o Francisco é de verdade. O que ele pensa, como opera a mente dele. E foi muito difícil ouvir, assim, isso eu posso dizer. Eu acho interessante, eu gostaria também Ai, de tô com te perguntar um pouquinho mais cabelinho sobre. aqui, desculpa. Veio um cabelo na Não minha... tem problema, não. Tem problema, não. Uma coisa que eu queria também perguntar é a principal diferença que você acha, que você vê, assim, como pessoa que fez essa pesquisa, do Francisco externo, né, para o público, porque todo serial killer é um pouco narcisista. Eu já trouxe um psiquiatra aqui para falar sobre psicopatia e sobre serial killers e tudo mais. E todos eles são um pouco narcisistas, ou têm traços, né? E a minha pergunta é o seguinte: qual é a principal diferença que você vê entre essas fitas? Você não precisa dizer o que estão nessas fitas, a gente vai escutar, mas qual é a principal coisa que você vê de diferença? A gente tem muitas pessoas que escutam esse podcast que não nasceram nasceram talvez em 1998 ou anos 2000 e talvez não assistiram esse caso acontecendo, esses programas de auditório. Então, assim, o que você vê de principal diferença entre esses dois Franciscos? Perfeito, Érica. Uma das principais características do transtorno do Francisco é esse narcisismo totalmente exacerbado, é um individualismo muito forte, porque ele tem uma total ausência de empatia. O outro não existe para ele. Ele simplesmente não se importa. Então, quando ele dá uma entrevista, ele sempre faz questão de contar muita vantagem sobre si próprio. Ele se apresentava como um homem que, abre aspas, já faturou, esse é o verbo que ele e a mídia usaram na época, já faturou mais de 1.000 mulheres, que ele era um conquistador, um galã. Um grande jornal da época chegou a dar uma manchete, trazer uma manchete, o chamando de Dom Juan do Brás. Então, essa era a imagem que ele vendia sobre si próprio, de um cara que era um exímio patinador, um conquistador de mulheres, um garanhão, um cara que já teve todas as mulheres que ele desejou. E, na verdade, quando a gente ouve as fitas, é o oposto. Ele não é um homem inteligente, ele não é um homem que teve muitas namoradas. Pelo contrário, inclusive sexualmente falando, ele não se atraía, ele não sentia atração por mulheres. Essa não era a predileção sexual dele. Até porque a gente precisa entender que uma coisa é uma relação sexual, outra coisa é um estupro. Estupro não tem Claro. nada a ver com relação sexual, apesar de às vezes a gente confundir isso, né? E essa é a principal diferença. Ele se desarma do narcisismo dele. Ele queria ser famoso nem se fossem nas páginas policiais. E ele queria ser famoso dessa maneira, como um garanhão, como um cara inteligente, como um cara poderoso. E a mídia Uhum. deu esse pau para ele. Quando a gente ouve as Sim. fitas, é o inverso. Ele próprio admite, em algum momento, ele diz: eu não me considero uma pessoa normal. Eu não me importo, eu não sinto arrependimento. Outro ponto que foi explorado, amplamente explorado pela mídia, é a suposta conversão dele. Essa suposta religiosidade que ele passou a ter quando estava preso. Então, em vários momentos ele começa a falar de Deus, a declamar versículos da Bíblia. Quando nas fitas, nesse conteúdo para os psiquiatras, ele admite que ele não tem capacidade de ter fé. Porque quem é portador do transtorno dele, especialmente no nível gravíssimo como ele possui,
não tem capacidade de acreditar num ser divino, não tem. Como ele vai ter fé se ele não tem empatia? São duas coisas que isso não faz o menor sentido. Mas ainda assim ele teve um amplo espaço na mídia para dizer que ele agora era um homem de Deus, um cristão, um homem que seguia a Bíblia. Inclusive, aproveitando, esse foi um dos motivos esse foi um dos motivos pelo qual ele foi campeão de cartas. Logo após Sim. esse momento em que ele aparecia em todos os canais, eu tive acesso a várias dessas cartas. Meu Deus. Não, é óbvio que algumas delas têm conteúdo sexual, tem, mas esse é outro ponto que eu também gostaria de esclarecer e que me chamou muita atenção. É claro que é mais interessante, vende mais jornal na época e hoje em dia dá mais audiência, dá mais cliques. A gente imaginar que a maior parte das mulheres que escreveram para o Maníaco do Parque queriam se relacionar com ele. Mas o que eu vi nessas cartas foi muito mais uma síndrome da salvadora, que nós mulheres sabemos que esse é um sentimento que muitas de nós sentimos, de que a gente pode salvar com o nosso cuidar, salvar uma pessoa. Então, muitas dessas cartas tinham conteúdo religioso, de vê-lo falando sobre Deus na televisão, e falar, poxa, Francisco, o que te faltava era Deus, eu sou uma mulher religiosa, eu posso te ajudar, eu posso trazer a palavra da Bíblia para você. Então, acho que essa foi a maior diferença, sabe, Érica? Ver um cara tratado pela mídia como um garanhão, como um pegador de mulheres, um predador, e depois como um homem religioso que tinha encontrado Deus dentro da prisão, e as fitas desconstroem isso completamente. Ele é o oposto. Ele é o oposto. Já tô muito ansiosa pra poder ver. Eu só vi o primeiro episódio, como eu falei, e agora vou com certeza assistir os próximos dessas noites. Eu tento fazer uma coisa com documentários e séries que é tentar assistir um episódio por dia, porque senão eu entro num buraco negro e não saio mais dele. Totalmente. É E pesado. É pesado. não é fácil. A gente às vezes a gente trabalha com true crime, né? E eu até falo que eu acho que às vezes nossa cabeça ela deixa de armazenar algumas coisas justamente, não sei, talvez alguém da psiquiatria, psicologia, porque é muito pesado guardar essas coisas. E, enfim, queria voltar para essas partes dos áudios. Eu tenho muita curiosidade, realmente, de tentar entender como está o Francisco hoje, porque como o documentário e como o filme deixa muito claro, em breve ele vai sair aí, né, em 2028, quando se cumprem 30 anos de prisão, porque isso aconteceu em 1998. E eu achei muito legal que você deixou isso bem claro, porque fazendo true crime, trazendo coisas aqui, durante muito tempo as pessoas falam: ai, mas Érica, você fala muito das leis brasileiras, porque eu moro fora e as pessoas falam: ah, mas você às vezes fala muito mal de, sabe, ai, já saiu, já tá livre, já como eu sempre falo, como sempre, já está livre, já está em prisão domiciliar e tudo mais. E eu achei muito legal que você trouxe isso, que vocês trouxeram isso nesse projeto, deixaram claro, olha, vai sair em 2028. E eu acho que é muito interessante trazer isso hoje em dia, porque, claro, que além de vocês trazerem conteúdos inéditos, é também relembrar isso para a sociedade, porque ninguém está falando que isso vai acontecer e que talvez as coisas precisem mudar, talvez pessoas que têm esse tipo de síndrome, esse tipo de condição mental, elas não podem voltar à sociedade. E de que forma o Brasil, de que forma vão tratar esse tipo de pessoas, sabe? Eu acho isso muito interessante vocês trazerem esse ângulo, porque acho que a mãe do Francisco disse que ela acha que ele não tem como sair, não deveria sair e tudo mais. E, enfim, queria saber a sua visão sobre essa saída dele que vai acontecer daqui a alguns anos. E acho que todo mundo fica um pouco nervoso com essa situação. Totalmente. Todo mundo fica bem nervoso, especialmente as mulheres, mas não só. Eu acho assim, Érica, é importante pontuar que o Francisco é portador de um transtorno de personalidade antissocial com indícios de psicopatia num dos piores graus que existe. Ou seja, ele tem uma condição rara e, para mim, o caso dele não pode ser usado como uma bandeira para prisão perpétua, para pena de morte, até porque a gente tem um sistema judicial absolutamente desigual no Brasil,
uma justiça que Comparado com os Estados Unidos. Exatamente, uma justiça que privilegia o privilegiado. Então, aqui, nenhum de nós vai imaginar um deputado ou alguém rico numa cadeira elétrica. Jairinho. Exatamente, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, falar em pena de morte no Brasil é falar em matar gente pobre. Então, o Francisco, ele tem um caso muito raro, ele é a exceção da exceção, então ele não pode ser usado como uma bandeira genérica. Mas sim, também não dá para a gente acreditar que uma pessoa que tem a condição mental e a periculosidade do Francisco pode ser tratado como um preso comum. Normal. Exatamente, um preso que cumpre 30 anos de prisão e que vai sair pela porta da frente da cadeia de Aras, onde ele cumpre pena atualmente, e vai seguir a vida dele normalmente. Isso não vai acontecer. E sabe, Érica, o que mais me chocou é entender, inclusive como criadora de conteúdo True Crime, assim como você, que a gente tem um fascínio gigantesco por violência. Claro. A gente tem muitas pessoas dispostas a estudar e discutir violência. No entanto, o nosso assassino em série mais conhecido passou 30 anos no presídio, sem acompanhamento psiquiátrico contínuo, sem psicoterapia, sem tomar nenhum tipo de remédio. Importante explicar, o transtorno dele é incurável, mas há sim pesquisas, estudos de alguns tipos de medicamento que podem atenuar sintomas de explosividade, enfim. Para mim, isso é impensável. É impensável, porque quem perde Sim. somos nós enquanto sociedade. A gente não sabe como está a mente do Francisco. Melhor, a gente sabe que não está. Então, eu fico pensando. Talvez pior. Totalmente, eu fico pensando. Esses áudios que a gente vai exibir na série documental foram gravados quando ele tinha de 30 a 34 anos. Ele vai sair da cadeia aos 60. A saúde dele está ótima. Ele perdeu alguns dentes, porque ele já tinha um problema na arcada dentária, ele já tinha esse problema de dentição antes de ser preso. Aliás, uma das características do Francisco é que ele tinha muitos problemas de higiene. Ele era uma pessoa suja. Todo mundo fala isso dele, uma pessoa suja, uma pessoa que não gostava de tomar banho, que tinha uma fimose acentuadíssima. Inclusive, a gente pode dando spoilers da série, mas a fimose foi uma das provas de que as mulheres sobreviventes estavam falando a verdade, porque elas foram muito desacreditadas. Exatamente. Assim, quando você tem várias mulheres de vários pontos dando essa característica tão íntima e tão peculiar do estuprador, foi isso que fez com que elas fossem levadas a sério, inclusive. Mas é muito assustador para mim pensar que a gente, enquanto sociedade, prendemos o Francisco, fizemos esse espetáculo todo, mas o abandonamos na cadeia. E quando eu digo abandonar, não é porque eu queria que ele fosse bem tratado, que ele fosse cuidado, mas ele deveria ter sido estudado. Sim. É só assim que a gente vai prevenir que novos Franciscos surjam por aí e ajam por tanto tempo como ele agiu. Então, eu espero muito que a série documental levante esse tipo de discussão. O que a gente faz com pessoas como o Francisco? Porque a solução que a gente tem hoje na lei, ela é ineficaz. Está muito claro. Acho que ninguém discute isso, que o Francisco não pode voltar à sociedade. E eu espero que ele não volte, sabe, Érica? De verdade, eu espero que esses projetos, para além da nossa curiosidade, né, do nosso fascínio por falar de violência, que ela também, que seja um projeto também que provoque discussões e que as autoridades se mobilizem para que ele não saia. Claro, e inclusive aproveitando essa deixa, eu queria mencionar também sobre um caso que está sendo muito falado, que é o caso dos irmãos Menendez, que saíam em um outro streaming. E esse caso, eu acho que é um grande exemplo do que eu acho que eu gostaria que acontecesse com o caso do Maníaco do Parque. E olhando tudo isso que aconteceu, eu fiquei, ao mesmo tempo que a gente fica muito triste pelo true crime, né, às vezes trazer coisas ruins, que também traz essa espetacularização do entretenimento, do crime e tal, mas ao mesmo tempo você vê o bom que isso traz. Com essa série, com o documentário, com a quantidade de podcasts falando, a gente viu uma nova
vida para esse caso, que há 30 anos atrás, mesma coisa, é a mesma época que se passa praticamente, há 30 anos atrás, era visto de uma certa forma, foi divulgado pela mídia de uma certa forma, e hoje a gente tem a oportunidade de ver com outros olhos e de ver de outra forma, né? E eu acho muito interessante que, por terem criado esse, esse projeto, eu nem lembro se é uma série agora, eu acho que eu não assisti todo, e eu fico muito chocada de fato que talvez o seu trabalho, o projeto que vocês estejam fazendo, talvez mude alguma coisa. E essa é a minha expectativa, minha esperança de que isso talvez mude. E ao mesmo tempo que o impacto positivo que o nosso trabalho que a gente vem fazendo, que muitas pessoas falam, mas é espetacularização, não sei o que. Tem um motivo, e eu acho legal que vocês trouxeram, claro, esse motivo. E o que você acha que talvez, como paralelo a esse caso dos Menendez, que, claro, é uma legislação americana, é um outro país, é um outro sistema, tudo diferente, né? A gente tem que trazer para a nossa realidade, claro. Porém, como você disse, eu também não apoio prisão perpétua e nada do tipo. Porém, até porque o sistema americano é diferente, as prisões são diferentes e tudo mais. Porém, voltando para o Brasil, é interessante, como você disse, é um caso diferente, é um caso específico, não é um caso qualquer, não é uma pessoa qualquer que está saindo aí de volta para a rua, assim como a gente tem outros casos muito grandes no Brasil, como você já trouxe, Elise Matsunaga, a, a da família que matou a família, eu esqueci o nome dela, a Suzane von Richthofen. Então, assim, são casos que realmente, cara, esses são casos específicos, a gente tem que tratar eles dessa forma. E como que você acha que o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo, e principalmente tudo que você pesquisou, pode influenciar, de certa forma, para que algo seja feito antes de 2028, né? Antes. Érica, eu adorei a série do Ryan Murphy, Irmãos Menendez, que também tem um documentário que foi lançado depois, super esclarecedor. Sim. Fora o conteúdo do TikTok, da internet, que eu também consumi muito. E eu acho muito legal, sabe? Porque, é claro, existe esse ponto que eu acho importantíssimo, uma crítica super importante, de que a gente não pode cair na espetacularização da violência. No entanto, eu acho que não existe maneira melhor de prevenir violência do que a informação, do que falar sobre violência, né? Do que a gente discutir. E fazendo esse paralelo com o Irmãos Menendez e o nosso projeto triplo do Maníaco do Parque, eu acho que tem dois pontos que me interessam muito. Não só o de discutir o caso e poder ter uma mudança efetiva em relação a essa história, no caso dos irmãos Menendez, uma revisão da condenação perpétua, e no caso do Maníaco do Parque, do Francisco de Assis Pereira, uma revisão de será que ele tem capacidade de sair? Será que a gente não tem nenhuma universidade no Brasil que possa juntar, né, que possa compor uma junta de psiquiatras e passe a estudá-lo, porque é essa a contribuição que o Francisco pode dar para a gente hoje. Que a gente estude o cérebro dele, estude a dinâmica familiar, a dinâmica social na qual ele estava inserida, porque a doença dele é multifatorial. Então a gente tem os elementos genéticos, hereditários, os elementos sociais e as experiências pelas quais ele passou. O Francisco também está inserido na cultura de estupro. Ele também foi estuprado enquanto criança. O que é importante dizer, não é por isso que ele fez o que ele fez. Afinal, a gente tem as vítimas de abuso infantil. É uma junção de fatores, mas a gente precisa estudá-lo. Então, o Irmãos Menendez ele tem esse aspecto, né, de poder mudar o caso assim como nós, mas, sobretudo, o que eu mais gosto no projeto do Ryan Murphy é que mundialmente, enfim, se discutiu abuso sexual intrafamiliar com vítimas meninos, quando as vítimas são meninos. Eu assisti Irmãos Menendez com o meu companheiro e foi muito emocionante ver como ele ficou comovido, como ele nunca tinha visto um relato tão, e ele é jornalista também como a gente, mas ele nunca tinha visto um relato tão explícito de abuso sexual com vítimas masculinas na televisão. E isso é muito poderoso, porque a gente é obrigado a discutir sobre isso.
É quando a arte, é quando o audiovisual joga na nossa cara um problema que às vezes a sociedade prefere empurrar para baixo do tapete. Negligenciou. Exato. E o projeto do Maníaco do Parque, ele também toca nesses assuntos tão delicados, que é a maneira como a imprensa lida com esses casos, a maneira como a imprensa foi seduzida pelo Francisco, tal qual a polícia, enfim. E é muito louco, porque as mulheres ficaram com a fama de terem sido seduzidas pelo Francisco. Sim, Na sim, verdade, sim. quem foi seduzido pelo Francisco foram os jornalistas e a própria polícia, que acreditou mais na versão dele do que na versão contada pelas Das mulheres. mulheres. E é isso também, esse tipo de discussão que eu espero que a série provoque. O Francisco pode sair, por um lado, igual nos Irmãos Menendez. Será que eles precisam ficar presos? Mas, por outro, que sociedade é essa que revitimiza e culpa mulheres até quando elas são vítimas de um assassino em série? Se até quando se uma mulher, até quando ela é vítima de um assassino em série, ela tem culpa, que chance essa É, mulher tem em outra situação de violência? Quando o sim. algoz é o marido, quando o algoz é o pai, quando o algoz é o irmão, é o professor, é o chefe. Então, é esse tipo de discussão, sabe, Érica, que eu espero muito que a série e que a audiosérie provoquem e que o filme já tem provocado ao fazer essa escolha, na minha opinião, muito corajosa de não trazer a centralidade da narrativa para Francisco, mas sim para Helena, que é essa personagem ficcionalizada, mas que reúne todas esses dilemas e essas discussões tão importantes que a gente achava fundamental trazer à tona. Não, eu adorei essa visão do filme, que é muito interessante, porque tem uma jornalista que acabou de se formar, ninguém dá bola para ela, ninguém quer botar as coisas dela enfim, ninguém quer dar realmente espaço para ela. E, assim, como jornalista, eu lembro do meu início, né, que você quer trazer alguma coisa e às vezes ninguém tá nem aí. E, enfim, e também como trazer, eu acho que isso também deixa muito claro que, por exemplo, a gente sabe o quão difícil é falar sobre crimes no Brasil, quão difícil é falar no geral, mas principalmente num país onde a estrutura é muito diferente de um país como os Estados Unidos, criminal, né? Leis muito diferentes também, não que eu apoie nada do que é feito aqui, porém, a estrutura, a gente não pode negar que a estrutura, né, prisional é diferente. E eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, porque, voltando para a Helena, é exatamente o que eu senti, o que, não sei, talvez você tenha sentido quando você começou a trabalhar, que às vezes você quer falar, você quer dar voz a alguma coisa e ninguém te escuta, ninguém tá nem aí. E também, além de tudo isso, ainda trouxe a Copa do Mundo que tava rolando, ou seja, aquela coisa que primeiro é futebol, mas depois a gente resolve isso, entendeu? E o Brasil funcionou assim. Eu acho que hoje a gente já mudou Eu bastante. O acho. Brasil já funcionou assim muito. É tipo, primeiro futebol. Ninguém quer falar sobre isso, não. Depois a gente resolve. E claro que aí vocês trazem, né, sobre o descaso policial em vários casos, várias mulheres, né? Teve uma que demoraram 6 meses para investigar, e quando investigaram, deram morte natural. Mas como morte natural? Quem morre naturalmente assim? Quem morre É, realmente no Parque do Estado nua com sinais de violência. de 4, sei lá, enfim, não Exato. sei como é que tava. De cócoras, exatamente, uma posição sexual. Como? Quem morre assim? Então, assim, eu acho muito interessante realmente essa visão, porque todos os casos que a gente vê, todos os filmes que a gente vê, são sempre com uma narrativa voltada para minha cachorra, voltada para a pessoa que cometeu aquele crime, né? Por exemplo, tem um que acabou de sair de um serial killer americano, que é um filme muito bom. A gente, inclusive, já trouxe aqui no podcast esse caso. Só que, de novo, é voltado a ele, fala sobre ele e tudo mais. Então, eu achei muito interessante, você trouxe a mulher, mostrar o lado da jornalista, que às vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas não deixa a gente fazer uma coisa boa, sabe? E achei muito interessante essa visão. E antes de eu Eu fico, passar para essa parte, uma coisa, eu fico tão feliz de você ter se reconhecido um pouco na Helena, porque a Helena, eu, assim como a Helena, entrei numa redação que não era Notícias Populares, eu trabalhei no Diário de São Paulo, mas entrei com a mesma idade que ela, aos 20 anos, numa redação majoritariamente masculina. Muitas daquelas cenas com a Helena foram vividas por mim,
ou por colegas que eu entrevistei, colegas jornalistas que eu entrevistei para pesquisa. E, na verdade, eu fico muito feliz quando você diz, pô, eu me identifiquei com a Helena, porque acho difícil uma jovem jornalista que não tenha passado pelas mesmas situações que ela, e talvez uma jovem mulher profissional. Mas, por outro lado, eu também acho que um bom sinal dos tempos é que agora, em 2024, somos nós duas, mulheres jornalistas, falando sobre crime, sobre violência, com o nosso olhar, com a nossa perspectiva de gênero. Isso na década de 90 seria impensável. Impensável. Assim como um filme que tem essa visão, na minha opinião, corajosa, de falar, bom, eu não vou fazer o que todo mundo quer, o que todo mundo espera, que é colocar o Francisco de Assis Pereira como personagem principal de um filme, escolher um ator que seja um galã para reproduzir essa visão de homem sedutor, etc. E isso era até um bastidor, Eric, era uma discussão assim que a gente teve de começo. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente discutiu. O ator que vai fazer o Francisco não pode ser um galã, porque ele já foi retratado inúmeras vezes como esse homem sedutor. E aí o Marcelo Braga, que é o produtor, teve essa ideia genial de trazer um dos maiores atores da nossa geração, que é o Silvério, e que interpretou o Francisco de uma maneira tão... assim, me faltam palavras, porque eu acho que ele foi no ponto exato. Ele retratou o Francisco como um homem monstruoso, como um homem perigoso, como na atuação do Silvério não há nenhum lastro de um homem galã, um homem sedutor. Fica muito claro isso, que ele conseguia, em alguns momentos, parecer ser um cara gente boa, um cara inofensivo, mas jamais um sedutor, um Brad Pitt, que é essa ideia que foi feita sobre ele. E eu acho isso super corajoso. Em todos os lugares que eu for, eu vou ressaltar essa escolha, porque parece uma escolha pequena, mas imagine só se tanto Marcelo quanto Maurício, que é o diretor, tivessem optado por fazer um Francisco galã. Imagina só como essa história seria reproduzida e reproduzida à exaustão mais uma vez, sabe? Sim, sim. E também, além de tudo isso, enfim, adorei essa escolha, adorei como o filme se posicionou de fato, porque é difícil a gente ver dessa forma. E também, acho que pelo lado de ser jornalista, a gente sabe as dificuldades que a gente tem como jornalista e tudo mais. Eu achei que ficou muito claro de tipo, cara, às vezes a gente quer fazer o melhor, mas não deixa a gente fazer o melhor. E tem uma sociedade muito machista em que isso vende. E é assim, o Francisco, ele tá aí, ele virou o que virou o Maníaco do Parque. A gente tá aqui falando dele hoje porque ele se vendeu. A gente conseguiu comprar essa ideia que ele queria, que era ser famoso e queria ser, né, essa espetacularização, e ele soube também usar isso. Então você comentou que você não acha que ele é inteligente. Enfim, não sei, não pesquisei tão a fundo sobre a pessoa, né, sobre ele. Porém, de certa forma, ele soube se vender, ele soube usar tudo o que fizeram a favor dele. E ele sabia desde o início, olha, posso não ser famoso, mas eu vou aparecer em páginas de jornal como famoso se nada der certo. Então, sempre teve essa expectativa dele. Tanto que até ficou muito legal, acho que eu não vou dar spoiler, mas numa cena final ali do filme, fica muito claro que a protagonista fala, tipo assim, cara, não vou dar palco. Eu não vou dizer o que aconteceu, mas ela meio que não dá palco para ele, né? E é muito legal, porque eu não sei se você teve a oportunidade de conversar com o Francisco, mas, né, isso acontece ali no filme, em uma cena, e assim como vários outros casos, a gente tem vários outros casos em que as pessoas realmente conseguem entrevistar ou querem entrevistar, e também existe um motivo, por que entrevistar? Então, assim, foi uma escolha sua? Como é que vocês fizeram isso? Legal. Eu vou, falando sobre essa cena, sem dar spoilers. Sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler, mas eu, mas eu acho essa cena tão, tão bonita, Érica, porque ela é uma cena ficcional, é claro, mas é uma cena também que ela projeta para um futuro do que eu espero que vai acontecer agora. Eu sou um pouco a Helena, você é um pouco a Helena.
A gente encontrou, e aí quando eu falo a gente, nós mulheres que produzimos conteúdo, que escrevemos, que nos posicionamos no mundo, a gente encontrou uma maneira, assim como a Helena, de furar essa bolha machista e, enfim, e esse sistema e de encontrarmos o nosso próprio caminho para contar as histórias do jeito que a gente acredita. E é isso que a Helena, eu acho que essa é a lição moral que a Helena aprende no filme, que ela não precisa se submeter a esse ambiente em que leva o Francisco em conta, em que não leva as vítimas em conta, em que não leva o outro lado da história em conta, que pensa só nos números, nas estatísticas, ou em uma frase Sim. que é uma das frases que eu mais gosto do filme, né, que é assim, e se prender o nosso maníaco? A gente vai falar do quê? Então, essa máquina de moer gente que nem sempre pensa que por trás de uma manchete há vidas, né? Vida. E eu acho que a Helena representa muito esse novo momento da comunicação que a gente vive, esse momento da produção de conteúdo, esse momento do novo olhar para histórias, por exemplo, de violência, que sempre foram contadas pelos homens. Eu não conversei com o Francisco, foi uma escolha da produção, a gente já tinha, desde o início, isso muito claro, de que a gente entendia que não era necessário entrevistá-lo. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sou do tipo que não entrevisto criminoso, pelo contrário, eu já entrevistei vários criminosos na minha carreira, eu entrevistei, fui acho que a única. A Elisa. Exato, Elise Matsunaga, fui eu que entrevistei a Nelma Kodama para uma série na Netflix, eu entrevistei um líder do PCC para uma série da HBO, mas a minha decisão de não entrevistar o Francisco é porque pela patologia dele, ele não tem capacidade de refletir sobre os atos que ele cometeu. Ele não tem capacidade de se arrepender. Então, se ele não tem Sim. capacidade de se arrepender, se ele não tem empatia pelo próximo, se ele não tem capacidade de refletir sobre o impacto das atitudes que ele teve, para que eu vou entrevistá-lo? Eu vou entrevistá-lo para dar palco para as mentiras e manipulações dele, porque eu reafirmo, o Francisco, na minha visão e na visão dos psiquiatras de quem o avaliou, não é uma pessoa inteligente, mas ele é uma pessoa com uma altíssima capacidade de manipulação e de mentir. Porque é muito mais fácil você mentir quando você simplesmente não se importa com o seu interlocutor. Se eu não me importo com quem está na minha frente, eu sou uma ótima mentirosa. E é assim que o Francisco opera. Então, a gente Sim. decidiu não entrevistá-lo. Em 2021, visitamos eu, a equipe, o Marcelo Braga, que é o produtor da série do filme, nós visitamos Iaras, que é o presídio onde ele cumpre pena até hoje. É uma cadeia só para criminosos, para pessoas que cometeram crime contra a dignidade sexual de adultos e crianças. Então, são só criminosos sexuais que estão em Iaras, até porque os presos, considerados presos comuns, é um jargão dentro do sistema prisional, eles não aceitam conviver com estupradores. Então, é uma unidade prisional muito específica, que não tem facção criminosa. E quando nós visitamos, o Francisco soube que estávamos lá. Um dos agentes penitenciários perguntou se eu queria que falasse com ele. A gente avisou, a gente falou assim, não, você pode avisar que a gente está aqui, perguntar se ele quer dizer algo, mas avisá-lo que nós não vamos gravar. A gente não tem interesse em gravar. A gente quer saber se ele tem algo a dizer sobre o futuro, mas sem gravar. A gente pode até colocar essa informação no documentário. E a resposta que ele nos deu foi que ele falaria com a gente se a gente desse um tratamento dentário para ele. Então, como bom psicopata que ele é, apesar de ele ser mais muito usado pelos especialistas, mas, enfim, correspondendo a todas as características do transtorno dele, ele jamais falaria sem uma vantagem. E, assim, vamos combinar que para uma mulher que defende o direito de outras mulheres, né, que tem uma carreira de enfrentamento à violência contra a mulher, custear um tratamento dentário para um criminoso sexual Caro. Não, e canibal, porque o Francisco, assim como Jeff Dahmer, Verdade. ele é canibal. E os especialistas vão explicar isso na série documental, que a antropofagia, o canibalismo,
ele é uma espécie, é como se fosse o último estágio da evolução de um criminoso sexual, porque estupro é sempre sobre poder, não é sobre prazer. Isso que eu falei agora há pouco, né, que a gente às vezes confunde estupro com sexo, e são coisas, com uma relação sexual, são coisas completamente diferentes. Tanto é que o Francisco não se sentia atraído sexualmente por mulheres. O que ele gostava era do prazer de infligir violência ao outro. E ele escolhia mulheres porque era um alvo que ele considerava fácil. Fácil. E considerava, Érica, assim, vamos combinar, fácil com motivo, porque, mais uma vez, sem spoilers, mas o Francisco foi várias vezes para a delegacia. Eram inúmeros os boletins de ocorrência de mulheres sobreviventes estupradas. Em um deles, por exemplo, a vítima disse: olha, quem me estuprou chama Chico. Chico, ele é patinador no Parque Ibirapuera. Ou seja, se um investigador, gente, assim, não era difícil não, se um policial fosse no Ibirapuera e perguntasse quem é o Chico, patinador, todo mundo conhecia o Francisco. Era só levá-lo, ouvi-lo, confrontar com a vítima. Isso nunca foi feito, E isso é um outro ponto que eu espero muito que as pessoas reflitam com a série, com a audiosérie. De que maneira as mulheres vítimas de violência são tratadas no nosso país. Né? Isso não é uma pauta só nossa, isso não é uma pauta feminina. Falar de cultura de estupro é uma pauta que deve ser coletiva, porque enquanto a gente não falar sobre isso, vários franciscos vão agir por aí. Né? Enquanto a gente não tiver um banco nacional com registro de criminosos sexuais, como nos Estados Unidos, isso é muito forte. Você falou da cultura dos Estados Unidos, né? Eu acho que, mais até do que o sistema prisional, a cultura de investigação dos Estados Unidos é muito forte. Né? O perfilamento, a questão dos... Por que tantos assassinos em série são identificados nos Estados Unidos? Porque Estudo. Eles são... A polícia investigativa deles é muito mais forte do que a nossa. Então, são várias e várias camadas que eu acho que a gente tem para discutir a partir desse caso, nunca foram discutidas antes. Claro. E também voltando a essa questão de, né, a mulher e tudo mais, sobre as cartas que ele recebe. Aqui o público que está escutando esse podcast aqui agora, eu não sei exatamente o público, né, que vai assistir a série, o documentário e o filme. Porém, aqui o público do Casos Reais são 90% mulheres, 87% a 90%, isso oscila. Porém, claro, é óbvio que mulher gosta mais do assunto de true crime. Então, é claro que... Então, assim, claro que... ele tá recebendo várias cartas de mulheres na prisão. Gente, é porque simplesmente você acha que um homem ele vai parar o que ele tá fazendo, vai assistir tudo isso, vai escutar tudo isso e vai escrever uma carta para ele? Não, a mulher, tem vários estudos que mostram que a mulher sente mais empatia. Ela se coloca no lugar daquela pessoa, daquela vítima, ela acha que poderia ser ela, independente de dinheiro, de posição social, de nada, ela acha que poderia ser ela. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça com a gente? E dessa forma, eu acredito que seja a razão dele receber tantas cartas de mulheres e também dele ser um grande perigo iminente para as mulheres. Claro que ele poderia evoluir para outras, para homem, para não sei o quê. Porém, a gente sabe que o que ele fez com mulheres foi realmente, assim, ele humilhava, era um jeito de, tipo assim, eu vou te humilhar, eu vou fazer isso aqui, senta aí, vai, ajoelha aqui. Enfim... É um perfil psicológico muito doente, né? É uma pessoa que realmente precisaria ser estudada e ser levada mais a sério. Eu acho que o Brasil até hoje não usou, de certa forma, como você disse, para estudar, para poder detectar algumas coisas, para poder levar mais a sério esse assunto. Às vezes até, sei lá, entrar em contato com outros países que têm um estudo maior sobre o assunto, pedir ajuda, o que a gente faz com essa pessoa e tudo mais. Mas a gente não vê esse movimento. E eu fico muito feliz, juntando essa história, eu queria chegar nesse ponto, eu fico muito feliz. Eu poderia conversar com você horas e horas e horas e horas. Nossa, horas, eu poderia ficar aqui com horas, assim, e não me divertindo, porque não é diversão, mas assim, eu poderia ficar aqui muitas horas fascinada com o interesse que você tem também, com a visão que você tem sobre a importância de discutir violência, sabe, Érica? Eu acho isso
fascinante no seu trabalho. Eu admiro muito seu trabalho por isso, porque chega num público muito grande, e quanto mais a gente fala de violência, mais a gente pode prevenir, combater, nos preservar enquanto mulheres, né? Entender a importância de políticas públicas que tratem de violência, porque outro ponto que eu não falei e que eu acho muito importante é que quando os crimes do Francisco foram descobertos, em 1998, que parece que faz muito tempo, mas foi logo ali, a Delegacia da Mulher, a primeira Delegacia da Mulher, tinha sido criada em 1985, ou seja, era uma coisa tão nova no nosso país, tinha 13 anos só. Lei Maria da Penha era um sonho distante. Aconteceu só em 2006. A lei do feminicídio, porque essas mulheres foram vítimas de feminicídio, elas foram mortas por serem mulheres, porque o Francisco tinha um desprezo pela condição feminina. Também, apesar de ele dizer que ele queria ser mulher, isso é uma questão que, assim, uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que ele pratica. Ele tinha um desprezo por mulheres. E a lei de feminicídio só foi existir no Brasil em 2014. Então, assim, é muito importante ver o quanto as leis, o quanto ter uma polícia preparada, o quanto ter uma polícia que atua junto com profissionais, com psiquiatras, com psicólogos, faz toda a diferença, que é, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, no FBI, e que eu acho que deveria ser um exemplo aqui pra gente também, eu concordo com você. Para uso, sim. Tá? E falando disso, eu queria deixar claro que eu fiquei muito animada quando eu realmente pesquisei o seu perfil, eu vi tudo que você já tinha feito, e eu falei, nossa, tem uma mulher diretora, tem uma mulher pesquisadora, e eu não sabia, fazendo por trás desses projetos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi tudo que você fez, eu fiquei muito animada. E na hora eu falei, gente, eu quero conversar com ela, tô bem animada para conversar com ela, porque é aquilo que a gente falou, os donos desses grandes conglomerados de notícias e jornais de 1998 ainda era muito dominado por homens. As pessoas que colocam esses homens na cadeia, essas pessoas na cadeia, são homens decidindo. As pessoas que criaram essas leis para as mulheres são homens, a maioria delas são homens. Né? Até os nossos presidentes, a maioria são homens. Então, assim, são homens. Então é um mundo dominado por homens. Eu acho até tem filmes, enfim, que falam sobre isso, né? Tipo, é um mundo dominado por homens. E aí já é um outro assunto, porém eu fico muito feliz que hoje eu trouxe aqui uma diretora mulher por trás desses documentários que abordam principalmente esses temas que são muito importantes para a gente sempre trazer. E eu fico muito feliz, estou muito animada para saber como, né, vai ser o retorno desse projeto. Eu estou muito animada. Espero poder voltar aqui trazendo esse caso com alguma nova atualização. Eu sempre trago atualização dos casos, mas uma nova atualização que, né, dê um guia para a gente aí do que vai acontecer antes de 2028. Eu achei muito legal que vocês trouxeram esse 2028 muito, sabe, martelando, tipo, gente, temos que fazer alguma coisa, sabe? E, enfim, queria parabenizar pelo projeto. Vou terminar de assistir a série. Eu vou deixar o link na descrição, né, para qualquer um que, enfim, não sabe o nome da série, não sabe onde assistir e tal. Vou botar tudo aqui na descrição. Não sei se você também quer deixar suas redes sociais, não sei como você gosta de se relacionar com isso, mas muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu poderia ficar aqui horas, mas já estamos há um bom tempo. Eu poderia falar horas com você, Erika, também. Você é maravilhosa. É um prazer. Eu espero tudo de melhor para esse projeto de vocês. E continue fazendo o que você vem fazendo, porque eu acho muito legal, muito legal. Erika, foi um prazer estar aqui. Eu fiquei muito animada quando recebi o convite, fiz questão de vir. Falo para você o que você disse para mim também. Eu fico muito feliz, orgulhosa, animada em saber que existe uma mulher como você comandando esse podcast com tanta audiência, que fala de crimes reais, mas que, sobretudo, traz reflexões importantes sobre violência. Eu sou uma otimista, uma esperançosa, sabe? Eu acordo todos os dias para trabalhar, acreditando de verdade que meu trabalho pode mudar pensamentos, mudar concepções, mudar o olhar que as pessoas têm sobre determinadas situações. E eu espero que é isso que aconteça com a série documental Maníaco do Parque, a história não contada.
eu espero que essas mulheres, especialmente as sobreviventes, que tiveram a imensa coragem de contar a história delas para mim, que elas sejam vistas de uma outra forma. Sim. Elas sofreram muito, elas foram muito revitimizadas, e eu espero de coração que o Francisco não saia da cadeia em 2028, mas, sobretudo, que os outros Franciscos também tenham uma vida mais difícil do que a que ele teve em 1998. Que cada vez mais a justiça pense mecanismos para proteger as mulheres e que a gente discuta violência cada vez mais com responsabilidade, com um novo olhar. Eu fico muito feliz com as palavras que você disse para mim. Quem quiser me encontrar, eu tô sempre no Instagram. Meu Instagram é @tanunes, com TH. E espero voltar aqui também com você para a gente falar mais dessa história e com novidades, enfim, que sejam no sentido de proteger as mulheres, as vítimas, não só fisicamente, mas também a memória dessas mulheres, sabe, Érica? Eu acho que o mais importante para mim é que esse caso não seja lembrado como de um assassino em série, garanhão, capaz de convencer qualquer mulher a fazer o que ele quisesse, mas sim sobre um caso de uma pessoa absolutamente doente e perigosa que pôde agir por muito tempo, porque o Brasil simplesmente não se importava com mulheres vítimas de violência em 1998. Não. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Eu quero saber tudo quando você terminar de assistir a série, tá? Por favor, me diga. Sim. São quantos episódios mesmo? 4? São 4 episódios. Tá, eu terminei o primeiro ontem, então vamos continuar aí os próximos dias. Quero saber tudo. São 4 episódios, a série está disponível no Prime Video, estreia sexta-feira, dia 1º de novembro. E esse episódio, vou colocar ao ar, eu não te falei, mas eu vou tentar colocar essa semana já, porque aí faz sentido, né, para as pessoas escutarem e tal, e tá sendo muito falado agora, eu acho importante trazer esse caso agora de novo, né? Ai, maravilha. Então é isso, para quem já escutou esse episódio, eu já trouxe aqui no Casos Reais, acho que uns 150 episódios atrás, eu vou deixar o link também na descrição, para quem quiser saber também a história. Porém, tem bastante conteúdo aí para vocês assistirem sobre esse caso. Um não exclui o outro, então, enfim, eu não tenho spoiler nenhum para trazer, porque eu trouxe esse caso, né, ainda não tinha nem esses áudios que ela trouxe, então, assim, você pode maratonar todos os episódios aí que a gente está falando, a série, o documentário, tudo, o audiolivro não, a série de áudio. E é isso, Thaís, muito obrigada. Um prazer falar com você. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau.